Esse papel que o Granja News vem fazendo é um papel muito importante. Não só de chamar as associações, saber o pensamento, as suas necessidades. Porque eu acho que a partir daí, Paulo, cria-se um canal que possa ter acesso aos órgãos públicos e saber exatamente as necessidades e prioridades de cada um. Eu acho que dessa maneira, junto com os órgãos públicos, a gente conseguiria ter essa transição que você citou de uma maneira com um pouco mais de bom senso. Sim. Hoje as coisas estão sendo feitas, né? Não se sabe de que maneira. Com diálogo, né? Mas já foram aprovados. E não é esse diálogo. Por quê? Porque não há lideranças. Não temos lideranças hoje. E se nós tivermos lideranças, né, a gente teria muito mais força para poder nos reunir, né, com os órgãos públicos e discutir esses aspectos. Mas ainda está em tempo. Eu acredito nisso também. Eu acredito nisso também. Que nós estivemos aqui com esqueci o nome dele, o Marçal e o Jaque, do IMPLA. Do IMPLA, sim, o Jaque. E tivemos uma conversa com o Márcio aqui, que nós estamos tendo nesse momento, e surgiram algumas ideias. Então, isso que você está falando realmente é o caminho. É juntar essas lideranças, ou seja, as associações, conversarem entre si, né? Chegar a uma conclusão de quais são os problemas que estão sendo enfrentados, que existem, alinhar, né? E alinhar uma sugestão de várias sugestões de solução. Né? E aí sim levar para o poder público, né? Aí se reunir com o poder público. E a gente está numa fase de transição, a gente sabe que o governo atual, daqui a alguns meses, né? Aliás, está faltando bem pouco, né? Bem pouco. Já não vai estar mais aí. Vai estar até o final do ano. Depois é um governo novo. Então, se alinhar com todas essas... É que nós estamos numa fase difícil, por quê? Né? Porque político nessa época aqui... Isso aí. Qual é o problema? Deixa que eu resolvo, né? Então, e a gente não pode acreditar tanto, né? É porque esses fatos, né, de falta de liderança, mas se você olhar agora, você tem um monte de líderes se candidatando. Infelizmente, eles não atuam como deveriam constantemente, né? Então você tem uma série de soluções meio mágicas ou meio fáceis de se resolver, porque é uma época que tudo se torna fácil, né? Eu lembrei agora... Fui maldoso agora. Não foi maldoso, não. Você me fez lembrar uma coisa de 35, 40 anos atrás. Nós lançamos um movimento em São Paulo, chamado Movimento Pro São Paulo. E o que nós fazíamos? Isso nasceu bem antes das eleições, uns 2 anos antes, né? E nós procurávamos os políticos. Quais são as suas propostas, né? Eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Vamos botar no papel? Põe. Vamos registrar no cartório? Mas precisa. Vamos fazer o seguinte, nós vamos encampar essas tuas ideias, né? E vamos te ajudar a propagar isso aí. O cidadão vai votar em quem ele quiser, mas a gente vai te ajudar a dizer, olha, tal pessoa tem essas ideias aqui, quem gostar das ideias, vota em você. E no dia seguinte da eleição, nós estaremos lá com esse papel cobrando de você essas promessas, né? E da mesma maneira que nós ajudamos o cidadão a lembrar das suas promessas, né, para votar em você, nós vamos lembrá-lo das promessas que você fez. Paulo, eventualmente, não dá para implantar isso em Cotia? Dá para implantar, por isso que eu estou dando ideia. Que legal. Entendeu? Eu acho que isso dá para implantar. É um compromisso. É um compromisso. Você vai fazer tal coisa? Ok, vamos botar aqui no papel, vamos registrar no cartório para não dizer que o papel não valia, porque aí, uma vez registrado, torna-se público, né? Sim. Qualquer pessoa vai lá e tem acesso. E a pessoa tem que cumprir aquilo que prometeu, não é? Depois, mas eu achei que... Não. Você vai ter que fazer alguma coisa para cumprir isso aí. Porque o que a gente vê é sempre a mesma história, né? Vem a promessa, depois vem o descumprimento da promessa, uma desculpa que tenta justificar a falta de cumprimento,
e a sociedade está sempre pagando imposto e não tendo o retorno quando a gente estava falando ali eu falei do Pacaembu, não é só o Pacaembu, tem vários bairros em São Paulo, Higienópolis, Indianópolis. O São Paulo teve um crescimento absurdo nos últimos 50 anos e os bairros continuam lá. O Granja Viana 2, né? O condomínio, não só ele, como o IMPLA, como o Fazendinha. A primeira coisa que eu acho que o poder público tem que ver é falar, peraí, nós podemos mexer com... vai aprovar um prédio ali? Vai, mas peraí, qual é o impacto que isso vai trazer no trânsito, na vegetação, em tudo? Dá para contornar? Dá para contornar. Então, primeiro implanta a solução para depois autorizar a construção. Porque eu acho que seria... Eu sou advogado, não sou engenheiro, mas para mim isso é uma coisa tão básica como falar, vou começar a construir a casa pelo telhado. Não. Vai. Tem que, né, preparar o terreno, fazer a fundação, e aí começa, né, o telhado vai por último. Aqui as coisas são... Não é que não estou falando cutia só, né? As coisas parece que começam pelo lado errado, né? Primeiro você aprova o projeto para depois ver, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Tentando saber. E como associação, o que vocês veem que poderia ser feito hoje? O Luiz Antônio falou de juntar as lideranças, né? Para buscar Tem um assunto também que é muito importante. Você falou das promessas que são feitas, não são cumpridas. Hoje nós temos ali em torno da Zé Jorge, se você somar todos os condomínios, nós temos aproximadamente mais de 10 a 12 mil pessoas que residem nesses condomínios. Caramba, da Zé Jorge. Né? É um número bastante significativo. Sim. São Paulo 2 é o que tem a maior representatividade. E nós temos prestadores de serviços. Só que nós temos um problema ali muito grave, porque esses prestadores de serviços tinham algumas linhas de ônibus para o transporte, para o seu trabalho, né? E algumas linhas agora foram tiradas, algumas vans foram tiradas, não atendem mais os moradores, né? Isso também é um assunto que eu gostaria, de uma outra oportunidade, trazer, porque hoje esse prestador de serviço dessa região da Zé Jorge, ele é muito sofrido. Eles demoram, em média, 1 hora para vir o transporte, porque o transporte tem um pico, que é das 4h30 às 5h30. Antes disso e depois disso, demora 1 hora. E sábado e domingo, então, não tem. É muito escasso. Então, quando a gente pensa, né, nos benefícios, a gente se preocupa muito, né, não só com a nossa associação, os bens dos moradores, mas a gente sempre tenta preservar os benefícios também para os prestadores de serviço, né? E que a gente precisa, e que é uma geração de emprego bastante significativa. Tem alguns trabalhadores, né, que descem aqui na José Jorge, na Raposo, né? Vai a pé. E vai até o Granja Viana 2, até o São Paulo 2, quer dizer... eu tenho um hábito, né, que é de dar carona. Então, quando eu estou subindo a José Jorge, eu olho ali, se tem alguém no ponto, eu ofereço até a carona. E lá também, dentro do condomínio, que eu moro perto da portaria. Então, mas eu vejo ali alguém subindo, uma senhora, um senhor, não importa. Vai para Raposo? Entra aí. Quer dizer, é uma maneira mas isso deveria acontecer. O ônibus devia ir até lá, a van devia ir até lá. E algumas linhas foram tiradas. Pois é, eu não sabia disso. Você está trazendo uma informação importante. E teve alguma... Você chegou a pesquisar? Teve alguma justificativa para isso? Tem. O que acontece assim, tem um... Pode falar tudo? Pode, claro, deve. Nós temos uma companhia que tem um contrato, uma concessão, um contrato, que atende várias linhas e regiões demarcadas, tá? As vans faziam um trabalho meio que não autorizado, né, por conta própria, tá? Aí a prefeitura decidiu, pela informação que eu tenho, decidiu regularizar isso, para que não ficasse muito solto. Só que quando regularizou, ela regularizou em cima de áreas que a companhia tinha
no contrato de prestação de serviço. Aí houve o conflito. Falei, não, peraí, essa área é minha, você está colocando alguma coisa que me cria problema, tá? Então aí houve uma situação aí que as vans precisaram esperar, ou estão esperando, para ver como resolve. Ou seja, quando era informal, estava tudo funcionando direitinho. Porque informal... E hoje o trabalhador Agora o formal atrapalha. Atrapalha. Realmente... Depois de um dia de trabalho, ele tem que andar 4 quilômetros, para poder chegar numa dependendo do horário cheia. que ele saiu do seu trabalho, para chegar numa Raposo. Pois é. Entupido. Quando ele tem 20 anos, isso é fácil. E quando tem 50, 40, 60? Não é fácil. É difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo. Tô dizendo aqui. Mas às vezes é um garoto e tal, então ele vai até batendo papo, vai brincando, vai escutando um som, mas uma pessoa com 50 anos, eu digo isso que eu Depois tinha de um dia de trabalho. Depois de um dia de trabalho, eu tinha uma moça que trabalhava em casa e ela ia a pé. Eu pagava a condução para ela e um dia eu descobri, eu falei, mas você vem a pé? Ela falou, vem a pé. Eu economizo e faz bem para a minha saúde e para o meu corpo, que ela é meio gordinha, aí ela começou a emagrecer. Já, fez bem. Então, então tá bom. Mas aí quando a pessoa se dispõe a isso, mas e quando chove? Sim, chuva, teria que ter o mínimo para ela conseguir chegar mas na Raposo. O que pega a gente de uma maneira assim muito, muito radical é a questão disso que eu falei, da informalidade, né? Está funcionando, tudo se ajeita e quando você tenta organizar, ao invés de melhorar, que ou aparece para um ou problema. piora, né? Então, quer dizer, eu não consigo entender isso. Infelizmente, essa é a informação que eu tive, tá? Sim. Também se falar, você conhece o problema, o processo? Não. Tive essa informação. Da segurança, como é que vocês estão vendo? Já tocamos aqui nesse assunto, o Luiz Antônio falou um pouco, mas assim de uma maneira mais detalhada, o que vocês veem no futuro da segurança aqui nessa região? Tá. E do Granja 2 especificamente? Nós, infelizmente, tivemos alguns problemas na nossa gestão. Muito poucos, né? Aliás, em 34 anos, o condomínio existe há 40 anos, mais ou menos, não é isso? O condomínio tem 37 anos. 37 anos. O condomínio é de setembro de 87. Tá. Eu estou lá há 14 anos. Né? Eu soube de um episódio antes de eu ir morar lá e de 2 episódios ou 3 depois que fui morar. Então, quer dizer, são 3 episódios com certeza em 37 anos. É muito pouco. É pouco. Muito pouco. Né? Quer dizer, então... E o futuro? Vocês acham que isso mantém ou corre o risco de piorar? Então, pelo que a gente percebeu, que quando aconteceram esses fatos no nosso condomínio, nós fomos atrás, fomos até outros condomínios, outras associações, outras áreas, e nós percebemos que foi um aumento geral de problemas desse tipo, tá? Não foi só privilégio nosso. Não, privilégio, sim, não. Tá? É geral. É isso, geral. Eu, com alguns contatos que a gente acabou indo até as autoridades, né, delegacia e tal, e nós percebemos que existe realmente uma dificuldade, e quando no começo você falou que a nossa Guarda Civil, há uns anos atrás, tinha como modelo, era tida como modelo, sim. Nós ouvimos queixas de que realmente faltavam coisas para que complementasse isso, tá? E conversando com uma dessas autoridades, a gente fica preocupado, tá? A gente meio que está aí administrando esse período a associação e sente, fala, putz, o que está acontecendo, né? E ele deixou bem claro, falou, olha, não é um problema de vocês, né? Ele falou, sai dessa aflição que você está trazendo aqui, porque esse é um problema que o município, o estado, isso deveria ser provido para vocês, essa segurança, essa garantia, né, de um vai e vem tranquilo, de dormir tranquilo. Então, não fica você assumindo essa responsabilidade, ela não é sua. Sim. Tá? Ou seja, lembrando da Guarda Civil, que era o modelo, realmente parece que houve uma deteriorização. Não, mas continua muito boa. Continua muito, na minha opinião. Mas você vê que cresceu, não só no nosso condomínio, mas em poucos anos você ouve, em todos eles ali em volta, tivemos um incidente.
tivemos problemas. Nossa associação, durante muitos anos, não tivemos incidência de nada, né? Com o progresso, como a gente falou há pouco, vem coisas boas e vem coisas ruins, né? Nós tivemos 3 episódios dentro da nossa associação que estávamos numa situação muito confortável, porque nada acontecia de ruim, né? E isso fez com que nós tomássemos algumas iniciativas próprias, Sim. né? E claro que isso onerou ao nosso morador, né? Criamos comissão de segurança, colocamos câmeras em todo o condomínio, temos hoje 200 câmeras ativas dentro da nossa associação, e contratamos serviços particulares de segurança, né? Isso tudo para dar o quê? Um pouco mais de tranquilidade para o nosso morador, para o associado, né? E que a gente pudesse também, junto com alguns órgãos, estar alinhado e saber, né, de que maneira as coisas acontecem e qual é a melhor maneira de a gente se precaver. Mas a segurança foi, né? Nunca foi, mas foi agora a preocupação nossa dessa gestão atual. Sim, e você veja bem, por causa de 1 ou 2 episódios, vocês fizeram essa movimentação toda, né? Que é, na minha opinião, eu não sou também técnico em segurança, isso é uma coisa que é para os especialistas, né? Sim. Eles sabem o que fazer, como fazer, quando fazer, né? Mas eu sempre convivi muito, por causa da profissão e por causa de família, com órgãos de segurança pública, né? Um tio que foi da Polícia de São Paulo, uma pessoa muito influente, muito importante na polícia. Depois convivi por força da profissão com órgãos de segurança. E eu lembrei de uma coisa, falando de novo da GCM aqui de Cotia, eu lembro que houve uma crítica muito grande, poxa, mas colocaram agora os GCMs com a 12 dentro do carro. Para quem não sabe o que é 12, é uma espingarda calibre 12, né? Que é uma arma de grande poderosa, né? Poxa, mas e se acontece? Mas é aí que reside. Quer dizer, o sujeito que sabe que a polícia de Cotia tem esse tipo de armamento, tem um policial preparado, eu não vou para Cotia, eu vou para outro lugar. Você tem como minimizar o ladrão não com quer, algumas ações de dificuldade. Né? Dificuldade. Mas o impacto da Prologix também é um assunto que nos causa preocupação. Por quê? Isso eu ia perguntar, você acha que isso vai trazer? Com certeza, porque você vai ter acesso, né, como você citou, de um número inestimável de caminhões. Né? Sim. Vai ser muito difícil mensurar isso. Junto e não com só os caminhões, e as pessoas, né? E aí, as pessoas que normalmente são carros de menor porte, motoqueiro, que vai lá retirar para fazer as entregas. Sim. Né? Essa área hoje ela é muito almejada pela proximidade do rodoanel. Sim. O rodoanel facilita muito o transporte. Né? E nós estamos numa área relativamente próxima ao rodoanel. Nós estamos a 2 quilômetros, 4 quilômetros do rodoanel. Né? 4,5 km do rodoanel. Então, o que preocupa nesse momento também, né, com o impacto da Prologis, é como vai ser feita, né, essa segurança para que a gente possa não ter um volume maior, né, do que nós tivemos agora em 1 ano e meio, 3 eventos que nunca tinham vindo. Em 37 anos... Em 37 anos... Nossa, nosso condomínio era uma paz total. Moradores até comentam, poxa, eu deixava a porta do carro aberto, né? Minha casa tem uma chave. Hoje todos nós já tomamos providências, né? Olha, eu vou te falar uma coisa, Luiz. Quando eu vim morar aí, eu tinha uma amiga que tinha uma empresa de segurança e falou, Paulo, poxa, deixa eu colocar o alarme lá na tua casa. Né? E colocou. Não tem um lugar na minha casa que não tenha sensor de presença. Eu tenho 22 câmeras. Né? Até no forro da casa, eu falei, pô, mas vou botar sensor de presença no forro? Se o cara vier pelo forro para acessar o interior da casa. Então, a casa do caseiro, o salão lá de jogos, tudo. Tem uma oficina minha lá, tem um sensor de presença. E alguma lá. vez foi acionado?
Nunca. Nunca. Nem por engano. Hã? Por engano. Não, Às vezes é o a susto, minha- né? a que- minha- Isso vem de minha encontro vizinha- exatamente como nós vivíamos. A minha vizinha, eu vou te falar uma coisa, eu comecei a dizer isso porque eu nunca tranquei a porta da minha casa. Minha casa eu dormia às vezes com as portas abertas. Porque eu não tinha essa preocupação. O Granja Viana 2 era um paraíso dentro, e eu vinha lá do Pacaembu, que você tinha que trancar a porta da garagem, o portão, a Olhar porta na de rua antes de entrada, entrar em casa. a porta de olhar na rua. E eu dormia de porta trancada. Certo. Né? Em Higienópolis eu morei num apartamento lá, muito grande, e que tinha um sistema de segurança, parecia que alguém ia entrar lá a qualquer momento, e se bobeasse entrava mesmo. Então é isso, quer dizer, como é que surgem as coisas, né? Às vezes, não estou falando que prestador de serviço é todo, mas às vezes o sujeito vai lá fazer um serviço na tua Sim. casa, comenta sem querer com uma outra pessoa, Cresce o olho. cresce o olho, porque lá tem isso, tem aquilo. Ou então ele comenta, o negócio lá parece uma cadeia, cheio de câmera, onde você passa tem sensor de presença, o negócio lá é hoje- complicado. Aí o cara hoje- não vai. Nós fizemos investimentos altos, né, já para minimizar essas ações, e posso dizer que hoje a nossa associação é uma associação bem segura, Sim, sem dúvida. né, além das iniciativas particulares como você fez na sua casa. O próprio histórico da associação mostra isso que você está falando. A associação é segura. É que o ser humano é complicado. Então a associação não tem como agir contra o acaso, né? Porque o acaso ele Sim. acontece, né? Pode É acontecer inevitável. no Granja Viana 2, pode acontecer em qualquer lugar, né? Eu tenho uns amigos que moram num prédio ali na Alameda Campinas. Campinas, que é um dos prédios mais seguros que eu conheço. São 14 seguranças, são 3 turnos, né? Todos armados, e entraram lá. Quer dizer, você fala assim, como é que entra num prédio desse? Os caras, quando querem, eles entram, né? Então, eu acho que o histórico que a gente lá tem de segurança no Granja Viana 2 é excelente, né? E eu fui morar lá por ser condomínio, não me arrependo de ter ido morar lá, estou um pouco assustado com essa questão que a gente estava conversando aqui, né? Mas eu acho que lá as coisas, né, precisam ser feitas como vocês falaram, reunir as lideranças para poder levar, ter as ideias, né, das soluções e levar essas soluções. Nós estamos chegando no final do programa, vê como passou rápido, né? Passou, hein? Não deu nem para perceber. Você estava preocupado, né? Estamos de falar, poxa, O que nós vamos falar nesse período todo? Nós temos uma pergunta aqui, que é a característica do programa, né? São duas, na verdade. O que vocês acham melhor e o que vocês acham mais complicado na Granja Viana? Tá. Bom, eu vejo que com todos esses problemas que acontecem, né, em volta, né, nós ainda temos, pelo menos na Granja Viana 2, um ambiente bem gostoso de natureza, né? Tá? Isso é uma coisa que eu acho que é muito boa e que não acabou de uma hora para outra e nem vai ser assim tão rápido, tá? Agora, o de pior se nós não tivermos realmente consciência de que isso pode acabar e não trabalhar a favor, vai acabar muito mais rápido, tá? Esse contexto. Tá? Levar que as pessoas passem a ter mais essa consciência, né? E entender que, veja, não adianta eu reclamar, eu tenho que me unir, tá? Isso aí. Você tem que fazer, tem que participar. Claro. Às vezes o sujeito fica lá sentado em casa e reclama. Reclama. É igual o grupo de condomínio. Então vamos reunir todo mundo para ter uma visão. Vem 5. Vem 5. Quando vem, né? Quando vem. Então, Mas isso é normal, é comum. Eu vejo que hoje uma coisa muito boa da Granja Viana é o espírito do granjeiro. Né? O granjeiro tem um espírito muito bom, muito comunitário, né? Sim. Porque se descobriu um lugar bom de se viver, com todas as características que o Tamburus falou. O que preocupa, né?
eu não vejo muita coisa de ruim, eu vejo coisas preocupantes, que eu acho que poderia haver, por parte dos órgãos públicos, um alinhamento melhor, né, com as entidades, com os moradores, com as associações, para que a gente pudesse, né, minimizar essas preocupações que a gente tem hoje, de desmatamento, de verticalização, de transporte, porque aí, com certeza, né, nós teríamos não só um aumento do valuation dos nossos terrenos, das nossas residências, né, mas como um lugar ainda melhor para se viver. Essa é o que me preocupa. Olha, eu vejo exatamente da forma como você colocou agora, né? É preciso se reunir, ter as ideias, né? Organizar essas ideias de uma maneira bem prática e ter um tipo de eleição bom, o que é prioritário, o que não é que não seja prioritário, mas pode ser feito depois, e organizar isso para ser levado ao poder público, né, e ter a participação, né. O que eu sempre insisto, né, é que o cidadão não adianta reclamar se você não participar, se você não tiver atitude, né, de falar, não, tudo bem, vai ter reunião, eu vou lá. Mas é cansativo, pô, os caras fazem reunião no sábado, fazem reunião à noite, eu chego cansado, quero ir descansar. Que opção? Não tem opção, quer dizer, você está tratando do teu futuro, né? É isso, mais alguma coisa que vocês querem deixar? Eu vejo também, para finalizar, Paulo, eu vejo também que há por parte, né, dos órgãos públicos boa vontade. A gente já tem totens, temos lá uma unidade da GCM, na José Jorge, mas eu acho que esse alinhamento, essa organização, pode levar para eles fatos que de repente eles desconhecem, não tinham ciência, né, do impacto que isso tudo pode causar. E eu acho que essa criação, tá, ela se faz necessária, não só por nossa parte não, mas será muito bem-vinda também pelos órgãos públicos. É essa maneira que eu entendo, tá? A leitura que eu faço é essa. Que com certeza a gente vai ser muito bem-vindo. E tem algum contato de vocês queiram deixar, para, por exemplo, alguém que de uma outra associação quer entrar em contato com vocês? Como é que faz? Na verdade, nós temos nesse período, tá? Tido contato, nós participamos de umas 3, 4 reuniões com temas um pouco diferentes, mas todos eles com problemas da região, tá? Então, o pessoal, espero que não seja uma questão só pré-campanha ou pré-eleição, né? Mas que a gente continue seguindo com isso. Principalmente depois da eleição. Isso. Então, nós temos, sim, tá? Com todos esses vizinhos que nós falamos, na José Jorge, com os órgãos, o Granja Viana 1, o condomínio que tem na frente do supermercado, nós temos contato com esse pessoal, tá? Sim. Então, mas alguém, sei lá, de repente está na São Camilo, está assistindo o programa aqui, alguém que tem alguma ideia para oferecer, tem algum e-mail? Tem, sim. É o gv2adm@hotmail.com. gv2adm@hotmail.com. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Obrigado a você Tamburus. pela oportunidade. Quero agradecer o fato de a gente estar aqui, poder expor não só as nossas ideias, mas também as nossas necessidades e as nossas preocupações. E estamos prontos para colaborar dentro do possível, Paulo. Nós agradecemos e o canal está aberto aqui para quando tiver, mudou alguma coisa ou tem alguma ideia nova, é só trazer. Que nós estamos aqui. Muito obrigado a todos que assistiram, estão conosco aqui no programa, e obrigado ao Gold Star pelo patrocínio, obrigado ao estúdio, ao Márcio, muito obrigado por tudo e nos vemos na próxima semana. Até lá. Ok. Até mais.